A Câmara Municipal acaba de aprovar uma lei proposta pelo Executivo que proíbe a guarda de veículos em vias públicas de Caxias do Sul. O objetivo é acabar com as constantes ameaças e todo tipo de situações de constrangimento que os proprietários de veículos sofrem pelos chamados flanelinhas. A ação informal desses vigilantes de automóveis terá, a partir de agora, a fiscalização dos agentes de trânsito do município. As repercussões dessa nova lei e como ela vai ser aplicada é o assunto de hoje no programa Comissão em Debate, que está começando agora. Conosco para o programa de hoje, os nossos convidados, vereador Edi Carlos, da Comissão de Transportes, vereador do PSB. Obrigado pela presença, vereador Edi Carlos. Também conosco no programa de hoje, secretário dos Transportes do município de Caxias do Sul, Zulmir Baroni Filho. Secretário, prazer em recebê-lo novamente nesse programa. Obrigado, Ricardo. Também conosco, capitão Giovanni Gomes, que é lá do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Caxias do Sul. Capitão, obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Então, falando então sobre os flanelinhas, a nova lei aprovada esta semana aqui na Câmara Municipal. Eu começo perguntando ao nosso vereador Edi Carlos do PSB, que é integrante da Comissão dos Transportes aqui da Câmara Municipal. Vereador, o senhor foi a favor, um dos que ajudou a aprovar essa lei. Qual a sua visão do texto que veio do Executivo? Bom, primeiramente queria cumprimentar os colegas de mesa aqui e sempre dizer que, baseado no projeto aí, que a minha aprovação, que eu fui favorável a esse projeto, porque a gente sempre entende que a rua então é um espaço público e ninguém, a não ser o setor público mesmo, o poder público, pode cobrar por o uso desses locais, né? Então eu digo assim, o trabalho dos vereadores sempre é andar na rua conversando com as pessoas, e eu nesses últimos tempos aí, até para saber a aprovação disso aí ou não por parte desse vereador e também dos outros colegas da plenária, a seguinte: estivemos conversando com muitas pessoas na rua, o que o pessoal tinha a dizer sobre isso. Então, o que muitas pessoas nos dizem assim, eu fui abordado com flanelinha, um vem ali e me cobra isso. Outra situação que a gente tem na rua é 2, 3, até na mesma quadra, na mesma rua, onde brigam entre eles lá. Então, o que acontece? Nós conversando com as pessoas na rua e verificando isso aí, então não tinha como, eu acho que não tinha como eu, por exemplo, esse vereador aqui, não ajudar, não ser parceiro desse projeto do Executivo, que seria proibir os flanelinha, né? Tá certo. Capitão Giovanni Gomes, como a Brigada Militar, que sempre teve problemas no sentido de atender às reclamações do contribuinte com relação à ação dos flanelinhas. Ação criminosa, vamos dizer assim, porque não podemos generalizar que todos flanelinha ou todo guardador de automóvel vai lá e risca o carro, quebra a via, não dá para generalizar. Como é que a Brigada Militar recebeu essa nova lei? Na realidade, primeiramente, colegas de mesa, né, por estarem aqui também por tratar desse assunto, que é bastante interessante para o município, atualmente Caxias do Sul. Nós temos a questão de formalidade e informalidade. Tá? Estávamos conversando antes aqui do programa entrar no ar. A questão da formalidade, ela sempre é bem vista, por quê? Porque vai se ter um controle maior. No momento que existe uma formalidade, uma vez que existe um cadastramento dessas pessoas que irão começar a trabalhar numa situação ou outra, né, de guardadores de carro, flanelas é uma figura popular que foi colocada, né? Mas existem estados, existem outros municípios que têm essa regulamentação, que existem, inclusive, identificação nesses guardadores de carro, existem utilizando jalecos de uma cor diferenciada, para que quem está ali vai estacionar seu carro, onde não existe um parquímetro, um local ou outro, que vai estacionar seu carro, saiba como identificar essa pessoa. Aí que eu entro na figura da facilitação, né, das ações. No momento que eu identifico que eu tenho características, que eu tenho nomes, e onde é que eu posso buscar uma responsabilização por um possível dano no meu patrimônio, alguma coisa desse tipo, existe uma facilitação. Atualmente não se existe um controle, não se sabe muitas vezes quem é, apesar de nós termos ainda em abril deste ano feito uma reunião com o Gabinete de Gestão Integrada entre várias entidades, onde nós fizemos uma abordagem, uma identificação de em torno de 60 pessoas trabalhando nessa área em Caxias do Sul,
Deixa eu fazer um parênteses Pois rapidinho. Trabalhando, dá para dizer isso, capitão? É como eles entendem. É como eles entendem. Se for conversar com eles, se for fazer essa abordagem, eles estão trabalhando. Eles entendem isso. Então, essa questão dessa cedência, vamos dizer assim, desses nomes para a Fundação de Assistência Social, na qual a gente encaminhou essa relação, isso é importante, porque depois será feita uma próxima abordagem da questão social dessas pessoas. Perfeito. Da questão social, porque não adianta dizer hoje, que é o meu entendimento, e acredito que é o entendimento de inúmeras pessoas, que não é só uma questão de polícia. É uma questão social. É uma questão social. Perfeito. Porque para nós entrarmos na figura do crime, tá? Tem que ter o flagrante da extorsão ou do dano ao patrimônio público e privado. Se não existir, o que aquela pessoa está fazendo ali a não ser pedir ou interpelar uma outra pessoa? Mas tem a questão também, capitão, de não, sem o dano ao patrimônio, que é uma coisa que preocupa bastante quem deixa os carros, principalmente à noite, Sim. que não tem o parquímetro, tem a questão da ameaça ao cidadão. Sim. Se tu não me pagar, eu vou riscar o teu Mas carro. essa ameaça, ela é concretizada quando? Geralmente não existe comprovação. Geralmente a pessoa que vai ali e diz, aquele rapaz está me ameaçando. Ok, vamos lá então, como houveram já vários atendimentos desse tipo, mas a pessoa não quer levar adiante, ela não quer se comprometer em fazer o registro, em identificar posterior, ou porque está com o tempo, ou porque a represália. Então existem inúmeras situações. Perfeito. Inúmeras situações, né, latentes ali. Mas a questão social é a maior delas. Em torno de 90% desses abordados, eles têm passagem pela polícia. 90%? 90%. Esse é um número estatístico? 90%. Isso é grave. Desses abordados. Então isso é grave. 90% desses abordados, eles estão numa situação de liberdade condicional, eles ou pagaram sua pena, eles têm alguma passagem ou outra. Estão tentando reingresso no mercado de trabalho, é uma coisa. Entendeu? Mas aí volta a questão trabalho de novo. Eles entendem que é o trabalho, que eles estão ali. Claro, existe a questão da extorsão, existe a questão da ameaça, existe a questão do criar o dano ao patrimônio, existe. Mas só é levado se, por exemplo, uma patrulha da Brigada Militar estiver no flagrante verificando isso, né, criando dano ou ameaçando, né, ou extorquindo. Se a parte interessada, que daí depende da ação de representação, não fizer a sua parte, nós não podemos levar adiante. Ok. Tá? Aos meus demais debatedores aqui dessa mesa, está aberta a pergunta. Vou estender a pergunta, secretário Baroni e vereadora de Carlos. Dá para considerar que isso é um trabalho? No meu entendimento, da forma como está, eu não considero um trabalho. Essas pessoas estão ali na informalidade. Na verdade, eu até gostaria de cumprimentar os vereadores por quase unanimidade ter aprovado essa lei que coíbe essa atividade. Qual é a intenção do Poder Executivo ao apresentar essa lei? É, na verdade, restringir essas pessoas de estar coibindo o condutor do veículo, as pessoas de uma forma geral, de forma, às vezes, ameaçadora, como a gente vê, e eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. Então, tu não tem a tranquilidade, tu não sabe, às vezes fica sem ação, o que eu vou fazer? Se eu pago, se eu não pago, se eu não pago, quando eu volto eu tenho meu patrimônio deteriorado. Além disso, eu entendo que é uma prerrogativa do poder público a regulamentação do estacionamento gratuito na via pública ou pago na via pública. Então, não pode se permitir esse tipo de atividade na formalidade. Então, eu acho que os vereadores estão de parabéns por ter aprovado essa lei por unanimidade. Vereador de Carlos, como é que o senhor vê? Dá para considerar que é um trabalho isso? Bom, eu digo o seguinte, eu não considero um trabalho também, porque o que eu digo o seguinte, e mesmo que se for, veja bem, e se fosse um trabalho, vamos dizer que eu considero um trabalho, mas eu volto àquela frase que eu disse antes, a rua é um espaço público, entendeu? Como é que o cidadão já paga imposto. Pois é, como é que esse trabalho, então, dessas pessoas, é ir lá cobrar um estacionamento num lugar que é público. Então, se alguém tiver, se isso for um trabalho para alguém, que seja o poder público. Aí o poder público pode contratar os parquímetros. Quando o condutor ele estaciona numa via pública, ele, subjetivamente, ele já está dizendo, olha, eu
não estou aqui querendo um serviço pago para guardar meu carro. Não, eu vou no estacionamento Se eu vou no estacionamento pago. É. Exatamente isso. Quando ele estaciona num lugar público, ele estaciona num lugar... Que é público? Que é público, que pode estacionar, pode. Agora dizer, mas eu vou estacionar num lugar que eu posso estacionar, mas eu mesmo assim eu vou ter que pagar. Pagar por quê? Por o que nós estamos dizendo aí, que os caras podem e fazem isso aí. Aí nós temos várias pessoas que comprovaram que não quiseram pagar e foram perseguidos, sim. Tem um constrangimento, Tem principalmente muitas para pessoas, claro. senhoras e para mulheres, principalmente. Então, aí demonstra o abuso dessas pessoas, entende? Criar um constrangimento, às vezes, para uma senhora de idade. A coitada da senhora fica sem saber o que fazer. Sem ação, mas dessa. Mas eu vou dizer para você, esse vereador já foi várias vezes estacionar. Eu até vou dizer onde, que geralmente eu estaciono, é ali naquela quadra, ali pouco para baixo do postão. O postão, nós temos ali. Se tu chegar agora, nesse momento estacionado, tu pode ter certeza que os caras estão ali te cuidando. Estão ali, eles fazem sinal, estaciona aqui, estaciona ali. Mas por quê? Tudo bem, eu acho que todos nós que temos carteira de habilitação, nós temos carteira, nós sabemos estacionar. Tudo bem que uma ajuda não é. Mas nesse caso não, né? Olha, eu chego ali para estacionar, eu vou ali, o cara, bota aqui. Por quê? Porque eu sei que ele vai me cobrar. Ele vai dizer, tem uma moeda aí. Eu estou estacionando num lugar público. Como é que eu vou pagar se o estacionamento num lugar público? Pois é, e também tem muita gente, capitão Giovanni, muitas pessoas defenderam uma organização, chamando até essas pessoas de categoria. Como é que, vou fazer outra pergunta. Como é que dá para chamar esse grupo de pessoas? Dá para chamar esse grupo de pessoas de categoria? Eu entendo que categoria é a dos policiais, dos médicos, dos padeiros. O próprio vereador disse que, numa fala anterior dele, que existem grupos até que brigam com outros. Sim. Então, por espaço. Né? Então, assim, existe um pensamento diverso até na própria população. Eu trago aqui um exemplo aqui, que antes de sair de quartel, alguns policiais que sabiam que eu viria aqui, relataram certas situações no bairro que eles moram. Não como policiais, mas como cidadãos. Que ao tentar interpelar, identificar um guardador de carro, um flanelinha, que estava atuando ali, eles foram criticados por comerciantes, porque ele estava trabalhando, aí de novo a palavra trabalho, que eu faço questão de frisar, porque existe entendimentos diversos. Né? Categoria, trabalho, enfim, existe uma verdadeira organização, né, nesse sentido. Mas ele foi criticado por estar tirando ali, ele está trabalhando ali, a gente dá comida para ele e ele cuida dos nossos carros. Então, vem da população isso aí. O que a população realmente quer? Ok, enquanto existe uma lei, ótimo, parabéns, mas vai ter que existir uma certa organização, uma fiscalização, né? Cadastramento dessas pessoas a partir de agora, para que a coisa realmente funcione. Né? Eu creio que o vereador tem ali alguns dados, alguns exemplos, né, de outros estados ali, aonde diminuiu. Aí o que eu faço? Eu pego a palavra-chave, diminuiu, não acabou. Porque existem migrações. Acaba na área que tem, vamos supor que na área, alguns exemplos que temos de outras cidades aí no Brasil, que já existe a categoria dos guardadores de carro. Naquela área que eles estão ali com autorização do poder público, perfeitamente identificados, eles atuam, ok, com autorização do poder público. Mas aqueles que eram os achacadores, enfim, aquela turma que realmente ameaçava, eles migram, eles vão para uma outra área, é isso, capitão? Exatamente. E eu ainda falo para os senhores que vai existir a situação de pessoas que não vão querer ser controladas. Que não vão querer estar com o seu crachá, com o seu jaleco, vão querer atuar... Por que o senhor acha isso, capitão? Por causa da facilitação, o histórico, vamos dizer assim, anterior dessa pessoa. Em nível geral, nível de ocorrência, nível policial, vamos dizer assim. Ela não vai querer saber que aquela pessoa, por exemplo, você vai se me identificar como Giovanni, que vai saber que eu trabalho agora cadastrado e que qualquer coisa que acontecer, riscar o meu veículo, criar um dano ao patrimônio meu, eu vou lá na prefeitura e vou dizer, foi fulano que fez. Claro. Ele não vai querer ser controlado dessa maneira, ele não vai querer ser identificado. Porque tem muitos desse grupo que não quer ser identificado porque ele quer continuar achacando, é isso que o senhor me diz? Vamos dizer que seja por aí. Capitão, a grande maioria das pessoas já tem uma passagem, uma ficha criminal. Exatamente. E existe a grande diferença, que a gente sabe por relatos, por ocorrências atendidas, existe uma grande diferença entre o tio
me dá um dinheiro aí, não dá valor. E existe alguns que digam, quero R$10. Ele já estabelece... Eu quero R$50, eu quero R$5. Já chegam assim na pessoa. Estipulando preço. Estipulando preços. Ô tio, me ajuda com tanto. Ou o senhor pode me ajudar com tanto? Não estipula valores. Então, aqueles que realmente querem o seu bem e querem trabalhar, entre aspas, eles vão aceitar essa situação, vão aceitar uma formalidade. Agora, se a pessoa não aceitou a formalidade, algum motivo existe por trás disso, né? Bom, o senhor falou em formalidade. Eu acho que a lei não. Eu queria até que o senhor explicasse, secretário, alguns pontos da lei aprovada para o nosso telespectador ficar a par do assunto e o senhor até explicar como é que vai funcionar um pouquinho a sua fiscalização. Na verdade, a lei aprovada pelos vereadores, ela coíbe essa atividade, né? Então não vai entrar na formalidade. Não vai entrar na formalidade. Então vai ser proibido esse tipo de atividade. A partir de agora é proibido favelinha. A partir de agora é proibido o guardador de carro em Caxias do Sul. E como é que vai funcionar? Agora, com a aprovação dos vereadores, nós temos que aguardar, na verdade, a sanção do prefeito. Perfeito. Nós, agora, na próxima segunda-feira, já tem uma reunião agendada no Gabinete de Gestão Integrada, juntamente com a Brigada Militar, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria Municipal de Trânsito. A partir desse momento é que essa força-tarefa, na verdade, vai decidir os rumos de como nós vamos agir na nossa cidade de Caxias do Sul. Temos exemplos, como o vereador Edi comentou, de outras cidades que têm tido sucesso, outras um pouco menos de sucesso, mas agora nós vamos partir para decidir como é que nós vamos agir. É claro, e é uma determinação até do próprio prefeito Alceu Barbosa Velho, não é interesse do executivo do município estar saindo aí a caça das bruxas. Nós não vamos sair, né, capitão? Prendendo todo mundo. Então vamos conversar, vamos estabelecer as regras, como é que vai funcionar. Até porque, né, secretário, vai ter que ter um motivo específico para encaminhamento, né, registro, enfim, né, toda essa questão legal, né. Qual é que vai ser a função da fiscalização de trânsito, da guarda municipal, como é que eles vão fazer o contato com a brigada, porque na verdade nós estamos tratando aqui de uma questão criminal, né? Como é que chama, capitão? Tem um nome específico? Para essa questão do para o enquadramento. Na realidade, assim, no momento que... A contravenção penal. Já que nós estamos... contravenção penal é menor que o crime. Né? Mas vamos dizer assim, que no cometimento do crime existe bem específico que a lei, né, vai nos criar as ações ideais para encaminhamento. Né? Nessa questão específica dos guardadores, das flanelas, seria uma questão criminal, a questão da extorsão, comprovada, a parte interessada, não, ele me extorquiu, identificou e encaminhou-se. Mas o senhor vai continuar com o mesmo problema que o senhor tinha citado antes, independente da lei, capitão. Independente dessa lei, vai continuar com aquela questão de, será que a vovozinha, a tiazinha vai lá? Não, exatamente, mas é o que tentando ver, porque assim, então, apesar dessa lei aprovada, apesar dessa lei aprovada, nós vamos ter que verificar as ações que vão ser tomadas. É isso que eu estava falando. Porque nem sempre a força-tarefa indo à rua, né, envolvendo as entidades, vai encontrar uma situação ou outra desse tipo. Vai encontrar pedintes, pessoas que estarão pedindo ali. Agora depende da representação do outro lado querer levar adiante. Porque eles vão desaparecer no momento que sair o Se tu tomar como exemplo, por exemplo, o problema que nós temos com a nossa fiscalização em termos do comércio ambulante, que o capitão até se referiu bem, que a população tem que ter essa contribuição. Na questão do comércio ambulante, nós tivemos muitas vezes os próprios funcionários e lojistas dando guarida para o cara no momento que via a fiscalização, eles corriam para dentro de uma loja e se escondiam. Então, o capitão está colocando. Então, nessa reunião de segunda-feira, as forças vão tentar ver a melhor maneira de agir, como é que vão fiscalizar. Tem que ter uma fiscalização mais efetiva? Tem que ter. Se a fiscalização é efetiva, realmente não funciona. A Guarda Municipal vai participar? A Guarda Municipal está no escopo da lei, a Guarda Municipal, a fiscalização de trânsito, né? Cada um com as suas, dentro das suas atribuições, é verdade, né? Respeitando, mas em conjunto com a Brigada Militar, com a Polícia Civil,
e com todas essas forças fazer uma força-tarefa. O senhor diz então que a lei não funciona se não tiver a força-tarefa reunida. Não, e tem que ter fiscalização. É como tu dissesse e frisasse bem. Será que a senhora, a idosa, mediante um constrangimento desse, ela vai se dirigir à Polícia Civil, à Brigada Militar, para fazer essa Reclamação? Agora sim, o guarda municipal, se a fiscalização de trânsito, a própria Brigada Militar, verificar isso, né, aí é diferente. Aí a ação é diferente. Vereador Ed Carlos, Eu só, quer ver? Por favor. Eu só queria falar mais um pouquinho sobre aquilo que o capitão falou, assim, sobre os coletes. O projeto que nós aprovamos foi um projeto para proibir. Não existe. Agora, como eu disse, esse exemplo que o senhor falou aí, eu poderia falar o seguinte. Vou dar um exemplo, então, da cidade de Salvador, na Bahia, que lá eles são. A atividade do guarda do carro existe. Lá, sim. O projeto não é o nosso. Lá, sim. Lá o pessoal usa um colete, usa ali. Na verdade, eles são cadastrados na prefeitura. Mas que não é o nosso caso, Caxias. Então, aqui nós não vamos ter esse problema dos caras ser identificados, porque o projeto é justamente para proibir, né? Agora, outra coisa que eu queria dizer, antes de mais nada, que no dia da votação desse projeto, teve algum vereador que se manifestou assim, mas nós temos algumas casas noturnas aí que eles têm os cuidadores de carro deles próprios. Bom, tudo bem. Mas o que nós estamos falando aqui é de lugares públicos, né? Agora, é claro que uma casa noturna, aí, qualquer local aí do turno da noite, se eles tiverem estacionamento... Mas eu acredito, vereador, salvo o melhor juízo, eu acredito que esse guardador desse estabelecimento, ele deverá estar perfeitamente registrado como funcionário da casa. Claro, é isso que eu quis dizer, né? Identificado como tal, só para interpretar, mas ele é seu funcionário? Exato. Okay, por exemplo, mesmo que seja na rua pública, eu não sei nesse caso aí, eu pergunto para você, mesmo que numa casa noturna seja na rua pública, mas se a casa noturna estiver pagando esse funcionário, bom, sendo que não... Na verdade, da capitão, nesses casos, normalmente as pessoas estão ali mais para guarda, né, para o controle. Organização do local, enfim. E são funcionários, eles não estão ali extorquindo, não estão cobrando pelo serviço do uso do espaço público. O nosso projeto não vem ao caso dessas casas aí, então. Né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta, então. Quer dizer, vamos falar um pouquinho. Até o que eu tenho aqui escrito assim, então, na verdade, a fiscalização fica por conta desse nosso projeto, então, da secretaria que o senhor está na frente da pasta. Na verdade, vereador, comentei que ocorrerá na segunda-feira, com todas essas forças, é que vai ficar definido realmente como é que vamos funcionar isso. A estratégia de ação? Qual é as atribuições de cada um, da fiscalização de trânsito, da Guarda Municipal, como é que nós vamos acionar a Brigada Militar. Sujeito a alterações, sujeito a acertos, né? Mas a sua secretaria tem algo definido já em termos de apresentar lá nessa reunião? É a partir de segunda-feira agora, conversando, trocando ideia, ouvindo a Brigada Militar. Perfeito. Que nós vamos ver. A nossa fiscalização é uma fiscalização de trânsito. Quantos fiscais de trânsito o senhor tem hoje? Nós temos ao todo 85, alguns na... 85? E no turno da noite, quantos trabalham no turno da noite, que é o mais crítico, é isso, capitão? Dá para dizer que é o mais crítico, o turno da noite? Final da tarde, noite, enfim, início da noite. Dá para dizer que esse é o período mais crítico? Sim. É que, na verdade, assim, esses 85 que eu comentei, eles não estão todos nas ruas. Nós temos alguma parte absorvida nas questões administrativas da Secretaria, que por força até de outros servidores e pela atividade. Eu não sei te precisar o número exato que está no noturno, ele é variado, é conforme a atividade. Quando nós temos blitz é um número, quando nós não temos as blitz é outro número. Então não é uma constante. Logicamente que a partir dessas definições, dessa reunião de segunda-feira, aí nós podemos nos programar para ter uma efetiva fiscalização com o maior número de contingente. Só um pouquinho, secretário, na ideia minha de eu perguntar sobre isso aí, sim, é porque as pessoas hoje, pela parte da manhã, agora me dizem, mas vereador, vem cá, e a secretaria, o que o pessoal diz, eles vão ter, até a palavra, vão ter condições de fiscalizar toda a cidade.
Por isso que eu gostaria. A Por isso que eu fiz a pergunta que o senhor já respondeu. A pergunta que eu ia fazer é nessa linha, corroborando com o senhor, meu vereador Ed Carlos, porque seria a fiscalização não tem condições nem a de Caxias, nem de Porto Alegre, nem de Novo Hamburgo, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo que atuam essas pessoas. Não tem condições. Isso é humanamente possível. É isso que nós estamos tentando fazer. Pode ser colocado para toda a mesa isso, na questão de efetivos da Brigada Militar também. Efetivo não tem condições. Dependendo da demanda de ocorrências e situações que estão ali apresentadas, não tem condições de atender esse quando nós falamos da Capitão em Força-Tarefa, é unir forças. Exatamente. É o que nós fizemos. Agregar todas as instituições. É a Brigada, é a Guarda, é a Polícia Civil, e a própria população nos ajudar. Né? Agora, o senhor acha que parquímetros nesses lugares críticos inibiria a ação dessas pessoas, secretário? É que o parquímetro nós temos um horário de funcionamento. Pois é, mas nos lugares críticos, vamos citar o moinho da estação, que é um ponto bem crítico aqui e que realmente as reclamações são... O capitão pode me ajudar nesse sentido, de usuários que vão para aquela região ali, com bares, restaurantes, que é um dos pontos mais críticos. Dá para dizer que é um dos mais críticos da cidade, capitão? Eu não estou mentindo? De fluxo de pessoas e veículos, sim. Então, sim, de movimentação, né? Teria uma situação de um horário específico para parquímetro à noite? Tem como, secretário? Acredito que não. Acredito que não é possível esse serviço noturno de parquímetro. E eu acho que não seria a solução para resolver essa questão dos... Tem que ser mesmo a fiscalização. É verdade. Agora tem uma outra questão aqui, vereador Ed Carlos, que foi levantada pelo capitão Giovanni Gomes, que é a questão social. Como ficaria a situação? Vamos resolver a questão social, então. É um problema social dessas pessoas. Foi levantado nesse plenário também durante a votação. São pessoas marginalizadas, são pessoas discriminadas, que não arrumam emprego, até pela aparência. Foi citado aqui. Mas será que é tarefa do poder público pegar todas as pessoas que são descriminalizadas e marginalizadas, arrumar um lugar público para ganhar dinheiro? Será que esse é o caminho? Aí eu já vejo o seguinte... Para ganhar dinheiro para o sustento, né? Sim, agora veja bem. Eu até não sabia desses dados aí que mais ou menos, ou 90% é o... Mas vereador, independente do cidadão, dessa pessoa, ser um delinquente já registrado na polícia com passagem, ou estar um fugitivo da polícia, ou estar em liberdade condicional. Um cidadão de bem, que não tem a ficha limpa. Aí está desempregado, não conseguiu emprego. O senhor acha que é o poder público que tem que arrumar um espaço público para esse cidadão ganhar dinheiro, sustentar sua família ou sustentar si próprio? Na sua opinião? Eu até acredito que não seria isso o setor público, né? Porque, veja bem, nós moramos numa cidade de Caxias do Sul, é uma cidade de muitos empregos, né? Nós vimos aí tanta gente, tantas pessoas aí, empresas aí pedindo emprego nas paradas de ônibus. Capitão, eu acho que não sei se eu estou correto, mas é o que eu penso. Eu fui um cara que vim lá do Paraná e cheguei em Caxias e, graças a Deus, sempre arrumei um emprego. Eu vou dizer uma coisa para ti. Em primeiro lugar, tem que ver se essas pessoas, se elas querem trabalhar. Primeira coisa. Agora, quando diz que 90%, isso que ele falou aí, são pessoas já dessas classes que o senhor falou aí, aí eu te vejo, será que essas pessoas realmente querem trabalhar? Aí tu me diz, tá, mas eu quero saber se é função do setor público ou não, é isso que tu Não, porque na verdade foi levantada uma das questões que foi levantada por alguns segmentos, até pelos segmentos políticos, foi levantada essa questão. E o capitão disse aqui, são pessoas, tem uma questão social. Ok, independente deles serem fichados na polícia, ou ter um passado com a polícia, ter uma ficha corrida lá, que é o popular, né, capitão? Serem pessoas do bem, não tem problema nenhum com a justiça ou com a polícia, e estão desempregados. Aí eu vou para a rua pedir dinheiro para o senhor que já está pagando imposto. Aí o poder público autoriza isso? Que seria a questão dos 10% restantes de todos os abordados identificados estariam nessa situação. Pessoas sem ficha, né? Que estão limpos, vamos dizer assim. Estão limpos, né? Não tiveram passagem, mas estão ali naquela situação. Tá, hoje a questão já foi definida. É proibido para esses e para os outros 90%. Mas eu estou levantando um outro debate. Nesse caso, assim, fora a questão, eu vou entrar numa outra seara aqui, fora a questão, né, policial militar, questão de cumprimentos de leis, né, e a parte repressiva que hoje a polícia militar, quando necessário, faz. A questão social é bastante importante, porque principalmente eu e a minha equipe, no passado, trabalhamos naquela força-tarefa com o Gabinete de Gestão Integrada do CRAC.
Perfeito. que fizeram identificação dos locais, quem eram, junto com a Fundação de Assistência Social, e exclusivamente fizeram esse tipo de serviço, de identificar, e até teve uma reportagem posterior de um rapaz que conseguiu retornar, conseguiu trabalho, né, se recuperou bem. Foi inserido no mercado. Foi inserido no mercado, então isso é importante. O que seria feito, né? Nós fizemos esse cadastro, mandamos já para a Fundação de Assistência Social, em abril, na época, foi feitas essas abordagens, e eles estão com o cadastro lá justamente para fazer isso. Né? Buscar nessas pessoas, independente de ser uma questão pública ou não, da prefeitura, enfim, no ato, mas tentar buscar nessas pessoas que estão aí e não vão sair tão cedo dessa situação, não vão, se alguém não fizer nada, já que eles não querem, alguém tem que provocar a situação. Que sejamos nós, então, né? Vamos lá e vamos ficar. Ela quer trabalhar ou não quer trabalhar? O que ela quer ser inserida? Por que ela está ali? Quais foram os motivos que levaram essa pessoa a estar ali fazendo o que está fazendo? Né? Então, eu acho importante essa situação também. É um debate importante. Nós temos, não podemos esquecer, até eu comentei assim, que é uma preocupação do governo, do prefeito Alceu, essas políticas e programas sociais. Né? Sim, isso. Tanto é que o estacionamento regulamentado hoje, ele tem uma arrecadação em torno mês 100 mil que vai para a FAS, justamente para atender essa questão social que nós estamos aqui. Atrelado. Sim, já existem políticas então, públicas. não só para isso, mas vários programas, e tenho certeza que já até para que o público que está nos assistindo entenda, né, que não é uma coisa... Que existe uma preocupação do poder público, do governo, do prefeito Alceu, com essas políticas públicas, entendeu? E de inserir agora, as pessoas vereador, né? As pessoas também têm que se ajudar e querer. Exatamente. Porque, olha, só um pouquinho, o capitão já disse que foi feito, então, isso aí já naquela ocasião... Não, aí com relação ao crack. Sim. Aí com relação ao crack. Isso, não, mas essas abordagens aos flanelas foi feita também. Também foi tá? feita. Desses 90% que eu deixei aqui da estatística, foram feitas os 90% e os 10% dentro desses abordados. Desse público abordado, que foram em torno de mais de 60 abordados. Dentro da cidade de Caxias do Sul. 60 guardadores de carro. Guardadores de carro. Agora, E no ver deles estão trabalhando. Secretário, essa é uma, acredito eu não tenho pesquisa, não tenho dados, mas acredito, pelas reclamações que chegam à Câmara de Vereadores e pelo espaço na tribuna usado por vereadores em defesa da comunidade, das reclamações que chegam aqui, que chegam à brigada. Com certeza. Do contribuinte com relação a essa questão dos flanelinhas, na sua opinião, essa é uma lei que vai ser saudada pela comunidade. Com certeza. Eu acho que o que motivou o Poder Executivo a encaminhar essa lei para o Legislativo foram as foi reclamações. exatamente isso. A reclamação, o clamor da população por uma solução. O pessoal está cansado de ser constrangido na rua a todo momento. E até, às vezes, com uma certa violência, né? Sim. Então... O senhor acredita que a população vai receber? A população vai receber e eu acredito que vai auxiliar a brigada, vai auxiliar o poder público, o município, na verdade, a Guarda Municipal, a todo esse grupo de força-tarefa que estará envolvido nessa questão de fiscalização, de coibir serviço. Temos certeza que nós podemos contar com a comunidade. Importante isso que o secretário colocou. Devolvo a pergunta para o secretário e para o capitão. Nessa nova lei que acaba de ser aprovada aqui, na Câmara de Vereadores, proibindo a ação dos guardadores de carro, vai ser importante a participação da população, capitão e secretário? Sempre. O capitão foi bem claro Sempre. no início, né, capitão? Qualquer um do povo pode, a polícia e as outras entidades devem. Né? Não pode. Então, nós, mais do que nunca, enquanto entidades públicas, devemos. Mas qualquer um do povo pode, deve nos auxiliar. Porque ele estará auxiliando a ele também. E ajudando a coibir. É um reflexo. E ajudando a coibir. Com certeza. O senhor acredita nisso também, que é importante, secretário, a participação? Sim. Não vejo de outra maneira de funcionar sem esse apoio da comunidade. Eu pergunto isso. O senhor também acredita? Eu acredito que como também já foi importante. Como disse o secretário, se esse projeto veio do Executivo, ele não veio pela casa, já veio por causa das reclamações. Quer dizer, então, as reclamações que foi feito, que nem eu disse aqui, que eu próprio tive nas ruas conversando com as pessoas, o que você acha? Então, essa reclamação já foi importante. Como vai ser, ou é importante a partir de agora, né? Mas tem que haver
Capitão, o senhor citou aqui que muitas pessoas se retraem ao reclamar ou a chamar a polícia. Tem que haver uma mudança de comportamento, de cultura. Tem que haver uma mudança de comportamento. Eu não quis dizer aqui com o meu pronunciamento que nós vamos jogar para a população Não é isso. uma situação. Capitão, Nós somos responsáveis. Capitão, Nós somos no momento que aprovar uma lei dessa aqui, eu acho que a comunidade já vê com outros olhos e já se manifesta de uma maneira diferente. Exatamente. Ou seja, vai se sentir mais protegida. Mas, olha, o pessoal está preocupado com a questão. Criar uma lei. O prefeito, a Câmara de Vereadores, a Brigada Militar, está todo mundo preocupado com essa situação, estão querendo se proteger. Na verdade, isso aqui, nós estamos querendo proteger essas pessoas que estão sendo constrangidas diariamente aí nas ruas de Caxias do Sul. Né? E como toda lei não funciona sozinha, né? Tem que haver a colaboração de todos. Tem que haver a colaboração de União todos. de forças Exatamente. policiais, de segurança pública, do poder público. Não é questão de jogar a responsabilidade só para a Brigada Militar, porque a fiscalização de trânsito não tem competência. Não, tem que ser para todos, para a comunidade, para todas as forças envolvidas. É a união de forças, é assim que funciona em países de primeiro mundo. Eu até digo, Cláudio, assim, que em Caxias do Sul, vamos falar por onde a gente mora, onde a gente convive, né? Que houve um amadurecimento muito grande nessa situação de responsabilizar A, B ou C. As pessoas estão entendendo melhor as ações das entidades, eu acredito. Porque nós temos uma cultura de, eu não vou telefonar para, vou dar um exemplo do... Não é problema meu. Primeiro, não é problema meu. E outra, o vizinho está cortando uma árvore que é proibido cortar essa árvore. Eu não vou ligar lá para a Secretaria do Meio Ambiente e denunciar meu vizinho, porque... Mas na verdade o pessoal está fazendo. O pessoal está ligando, o pessoal está... Existe a necessidade de um amadurecimento de alguns, um pouco mais. Perfeito. Mas a grande maioria está fazendo. Quero deixar aqui meus parabéns para os munícipes aí, né? Para a comunidade de Caxias do Sul, por estar fazendo a sua parte, né? Nesse sentido. Nesse trabalho, nesse sentido. Muito bom ver isso. Capitão vereador, a gente fala muito aqui em brigada, em Câmara, em Legislativo, Executivo, mas não podemos esquecer também dos teus colegas de imprensa, né? Sim. A publicidade disso é muito importante. Muito importante. Olha as campanhas que são feitas, não dê esmola na esquina. Quanta coisa já melhorou. Então, vamos fazer a cobrança da imprensa também faz com que as coisas... A publicidade nessas questões, para as pessoas se sentirem mais seguras, né? Até em nos procurar a Brigada Militar para estar... sentir que podem procurar as forças públicas de segurança pública. Exatamente. Mas sempre, né? Eu acredito assim, eu tenho um respeito muito grande, admiração muito grande pela Brigada Militar, principalmente, e vejo que a comunidade sempre teve esse respaldo da Brigada Militar. Às vezes, né, capitão, não é possível atender tudo, mas... Não, mas o trabalho que nós estamos... Eu não quero puxar brasa para o meu assado aqui, mas eu vou aproveitar o momento. Nós todos, entidade, não só a Brigada Militar, mas a Secretaria de Trânsito, o próprio Poder Público, nós com essas forças-tarefas, nós estamos atuando desde a criação do Gabinete de Gestão Integrada, nós estamos fazendo muitas coisas em conjunto, como nunca se viu e não se vê em outros municípios. Não se vê em outros municípios. Existe brigada em outros municípios? Existe em prefeituras? Existe secretarias? Existem. Mas a congregação de esforços, né? O trabalho em conjunto, como está se vendo aqui, né? Com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, secretarias, enfim, atuando juntos, para o bem comum, em Caxias é muito intenso. O resultado sempre vai ser muito bom, sempre vai ser ótimo. Fica de lado qualquer vaidadezinha. Exatamente. Secretaria de Segurança, Secretaria de Trânsito, Brigada Rodoviária, Polícia Civil. E a coisa está acontecendo de uma forma bem positiva aqui na nossa cidade, graças a Deus. Vamos ouvir, nós temos o presidente da Comissão de Transportes, que é o vereador Mauro Pereira, do PMDB. Vamos ouvir a palavra do presidente da Comissão de Transportes, o que ele pensa sobre essa lei, enfim, a aprovação da lei aí que proíbe a ação dos guardadores de carro em Caxias do Sul. Vamos ouvir. Essa casa, vereador Mauro Pereira, aprovou uma lei para coibir a ação dos flanelinhas aqui em Caxias do Sul. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiramente, a lei foi aprovada por unanimidade nessa casa. O objetivo é dar aos nossos munícipes uma tranquilidade maior na hora do lazer. Infelizmente, nós temos pessoas que, devido aos problemas sociais grandes que existem na nossa cidade, no país, pessoas que utilizam desse serviço para ter um ganho, porém de forma irregular, muitas vezes com brutalidade, com agressões, que não fica bem. Existem alguns flanelinhas que trabalham de uma forma organizada, educada,
porém, os maus pagam pelos bons. E essa lei, ela veio justamente para coibir esse tipo de trabalho. É uma lei difícil de ser implantada, porque não se sabe ainda quem que vai fazer essa fiscalização, e é difícil, mas a lei está aprovada. Agora cabe ao Executivo a responsabilidade de executar a lei. Na verdade, o senhor quis dizer os bons pagam pelos maus antes, né, vereador? É isso que o senhor quis dizer. Correto, os bons pagam pelos maus. Ok. E o senhor acha que deveria ter uma negociação, organizar uma categoria, formar uma categoria, uma classe de flanelinhas de Caxias do Sul? O senhor acha que deveria ter isso? Não, na verdade, o que precisaria ter, que seria muito importante, seria a Zona Azul também funcionar à noite. Porque se tivesse a Zona Azul funcionando à noite, no período noturno, automaticamente nós não teríamos esse problema. Então é um caso que a nossa administração, no qual eu faço parte, nós temos que pensar seriamente em alguns pontos da cidade, a Zona Azul, trabalhar também no período noturno, para dar mais tranquilidade para os nossos usuários. Muito bem, ouvimos aí então a palavra do presidente da Comissão dos Transportes aqui da Câmara, o vereador Mauro Pereira, do PMDB. O nosso programa está chegando ao fim. Vereador Edi Carlos, nós falamos antes aqui que a ação, a atitude do Poder Executivo em criar essa lei veio através do clamor da população de reclamações. O Poder Executivo fez a sua parte e a Câmara de Vereadores aprovou essa lei fazendo a sua parte. É importante essa participação também do Poder Municipal, da Câmara Municipal, atendendo o clamor e as reivindicações da população. É importante. Bom, na verdade, nós, vereadores, fomos eleitos pelo povo. Acho que nós somos representantes do povo, justamente para nós ir a favor, ou, no caso de contra, em alguma situação, de todos os projetos que vêm de encontro à população, né? Então, esse projeto aqui, eu quero deixar bem claro que eu fui um dos que ajudei nesse projeto aprovar justamente porque foi um anseio da população. Eu via que esse projeto veio de encontro à população. Então, por isso que nós estamos. Então, eu quero deixar sempre bem claro que nós estamos aqui para ir de encontro à população. Tá certo, vereador Edi Carlos, que é integrante da Comissão dos Transportes. Eu aproveito para agradecer a sua participação, o programa está chegando ao fim. Vereador Edi Carlos, do PSB, Partido Socialista. Obrigado pela participação, vereador, aqui no programa. Obrigado por participar aí com vocês. Aí. Também agradeço a participação do secretário de Transportes de Caxias do Sul, do município de Caxias do Sul, que trouxe os esclarecimentos e a sua posição, a posição do Poder Executivo, nessa questão da nova lei que proíbe a guarda de veículos aqui em Caxias do Sul. Secretário Zumir Baroni Filho, obrigado pela participação. Nós agradecemos que nós podemos ter contribuído aí para o esclarecimento dessas questões e esperamos que tudo isso venha cada vez mais trazer tranquilidade, uma melhora de vida, qualidade de vida para nossas pessoas da nossa cidade. Nós temos que cuidar das pessoas da nossa cidade. Tá certo. Também esteve conosco aqui no programa de hoje o capitão Giovanni Gomes, que é do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Caxias do Sul, contribuiu muito com seus dados, seus esclarecimentos aqui neste programa. Além do vereador Edi Carlos, do PSB, que é integrante da Comissão de Transportes, e o vereador Mauro Pereira, que é o presidente, o vereador Mauro Pereira do PMDB, que é presidente da comissão que acabamos de citar, também integram a Comissão de Transportes aqui da Câmara de Vereadores, o vereador Gustavo Tuigo, do PDT, Felipe Gremmelmaier, do PMDB, e o vereador Neri Pereira, do Democratas, Neri o Carteiro. Você que esteve conosco aqui acompanhando mais esse debate do programa Comissão em Debate, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.